Olá, pessoal, bem-vindos a bordo. É o Bruno aqui na Fonia, boa noite. Pô, realmente, ao vivo sempre tem algum detalhe. Eu estava aqui sofrendo para poder arrumar meu microfone, agora ele deu bom aqui. É sorte que a gente trabalha igual no mar, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Eu aposentei aqui o de lapela. Tô vendo que já tem alguma interação aqui, ó. Boa noite todo mundo aí, ó. Helenilson, Helenilson Sarmento, boa noite. Patrick, boa noite. Alexandre, pessoal, tá todo mundo aí. Se tiver alguém a bordo, alguém em terra. Aí, Moraes. Legal, áudio tá 5/5 aí, pessoal. Tava arrumando aqui o microfone. Áudio, vídeo aí 5/5. Tô recebendo aqui alguns comentários. Boa noite aí, Guilherme, Marcelo. Opa, Guilherme, Marcelo, legal, os comentários chegando. Então tá tudo certinho aqui, o Bruno aqui na Forte e Claro, legal. Hoje o tema é muito bacana, pessoal. Já vou chamar aqui a nossa convidada, super especial. Então ela é oficial de náutica, vaposeira como nós, já empurrou muita água e sabe exatamente das dificuldades aí que a gente passa no mar, que a gente enfrenta, né? E principalmente a dificuldade que elas enfrentam, as marítimas mulheres enfrentam no mar. Ela é bacharel em ciências náuticas e bacharel em direito, especialista em direito do trabalho e previdenciário para marítimo. É com grande prazer aí que eu convido aqui para bordo a doutora Isabela Costa para a gente bater um bate-papo sobre aposentadoria, sobre previdência marítima, chamando ela aqui. Opa, chegou aqui a doutora Isabela. O meu áudio está meio pipocando, pessoal. Obrigado por ter aceitado o convite. Assim, fiquei muito feliz. Esse projeto Extra Hall que eu iniciei, né? O intuito dele é formar um grande hub de comunicação, de informação e trazer assuntos para a comunidade marítima em vários formatos, áudio, vídeo, live, posts, e assuntos de todos os segmentos, de carreira. Agora um tema super importante que está totalmente direcionado ao nosso futuro, à nossa profissão. A gente está trazendo aqui assuntos técnicos, inovação, está sendo bem bacana. O pessoal está interagindo aí, ó. Boa noite, Carlos Henrique, Jeane. O áudio está 5/5 aqui, ó. O Rodrigo confirmou. Pessoal, fique à vontade para fazer as perguntas. Passar a palavra para a doutora Isabela para ela se apresentar. Obrigado pela sua presença. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço ao Bruno pelo convite de estar participando com vocês aqui do Extra Hall, para poder falar um pouquinho sobre um tema que é tão peculiar, né? E eu me senti até um pouquinho, Bruno, da forma que você falou, até velha, tá? Que já empurrou muita água. Mas, na verdade, eu comecei cedo na Marinha Mercante. De fato, eu comecei a embarcar com 21 anos de idade. Hoje eu vou fazer 35 anos. Trabalhei em todos os tipos assim de embarcações, fui da cabotagem, trabalhei na parte offshore, trabalhei em navio ROV, Supply, HTS, fui para a plataforma, trabalhei em navio gazeiro, então eu tenho um pouco de experiência assim aí nesses meus 8 anos de marinha mercante, né? Enquanto eu estive embarcada. Mas aí, né, como todo mundo sabe, quando a mulher engravida, enfim, tem filho, fica bem difícil realmente continuar, principalmente porque o meu esposo é marítimo e trabalha embarcado. Então, assim, a gente fez essa opção e aí eu resolvi, tendo em vista as dificuldades do marítimo, em entender os seus direitos, em procurar saber, em falta de informação e de pessoas que realmente sejam capacitadas para poder passar a informação mais clara possível,
5/5, como a gente fala, né? Então, eu resolvi realmente migrar para essa área do direito, onde eu terminei o curso, né, de direito em 2016 e comecei a atuar justamente em causas trabalhistas, que aí eu já conhecia bastante marítimo e foi justamente por onde eu passei, o pessoal começou a indicar os marítimos que trabalhavam comigo. E eu acho tão bom, porque é bom quando você faz o seu trabalho bem feito a bordo e o reconhecimento das pessoas, depois quando você migra, nesse caso, como advogada, o pessoal faz questão de apresentar o seu trabalho e de fazer a divulgação. E isso, assim, eu levo no coração, porque, de fato, eu fiz muitas famílias em cada navio, em cada embarcação que eu passei. E desde já agradeço. Para mim é sempre bom estar passando essas informações para todos. Eu adoro realmente estar deixando o pessoal ciente dos seus direitos, tanto na parte trabalhista quanto na parte previdenciária. O escritório Isabela Costa Advocacia trabalha hoje, eu tenho uma equipe de 5 advogados, comigo são 6, que a gente atua justamente voltado para o trabalhador marítimo, nessa área trabalhista e previdenciária. Temos a nossa sede fica em Recife, mas temos a filial no Rio de Janeiro. Contudo, a gente atende todo o Brasil. A gente tem ações tanto trabalhista, previdenciária, desde Belém do Pará até Santa Catarina. Então, assim, a gente não tem fronteiras para poder ajudar o trabalhador marítimo, e é por isso que eu estou aqui com você. E eu agradeço novamente pelo convite. Pô, que legal. Realmente a profissão de advogado é uma profissão de confiança, né? É uma profissão, é um trabalho que até demora um pouco para massificar, né? Aos poucos ali vai enraizando, o nome vai crescendo, e eu acredito que a comunidade marítima é muito forte e ela é unida também, apesar de muitos problemas que acontecem. E eu sinto que existe realmente a demanda, a falta, né, de especialização para a nossa área. Não só em advogado, em direito, e várias outras coisas também. É difícil você encontrar aquela pessoa que é especialista para o marítimo, que entende a causa, que entende o perfil. Às vezes, até quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa não entende o teu regime de embarque e tal, e realmente tendo uma representante aí da área que conhece os dois lados é uma coisa super legal. Assim, para já startar aqui o nosso bate-papo, eu já vou começar com uma pergunta-chave aqui, né? Que já tinha pegado antes aí com o pessoal também. É até dúvida minha também, né? O tempo embarcado, né? O nosso tempo trabalhando no mar, ele conta de alguma forma especial? A gente tem algum privilégio assim nesse sentido? Certo. Vamos então para a retrospectiva, né? Voltar um pouquinho ao passado para poder entender como é que funciona a contagem para o trabalhador marítimo, certo? Até 1995, todos os marítimos que têm embarque, certo? E a partir daí você consegue comprovar com a sua CIR, você já tem esse tempo especial, já é contado por enquadramento. Ou seja, até 1995, o trabalhador marítimo que possui a sua CIR já é contado para o tempo especial por enquadramento. Além disso, Bruno, existe também o ano marítimo, que vai para todos os marítimos até dezembro de 1998. Então, só aí você tem 2 situações. Você tem a contagem do ano marítimo e você tem o enquadramento de categoria do marítimo, que é especial. São 2 contagens peculiares que faz com que você ou se aposente por atividade especial ou aumente o seu tempo de contribuição. Aí quando a gente analisa
qual o melhor caso, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e cálculo. Mas respondendo a sua pergunta, a CIR, ela contabiliza para o ano marítimo, que vai até dezembro de 1998, e através da CIR e da tua carteira de trabalho, informando que você assumiu essa função de marítimo até 1995, você está enquadrado na categoria especial, certo? Da CIR. Ah, ok. A CIR, no caso, a gente só pode utilizar ela na contagem nesses dois casos, né? Ou tem mais algum caso especial que a CIR ajuda a contar? Eu ia até perguntar também, por exemplo, a gente está vivendo um período onde muita gente está trabalhando como freelance, contrato temporário. Esse tipo de coisa conta também o freelance, o contrato temporário, usando a CIR até em outras ocasiões? Vamos, então, determinar período, tá certo? A CIR somente se conta até 1998, porque aí abrange um enquadramento pela categoria especial, certo? E abrange o ano marítimo. Então, a CIR eu só vou precisar até 1998, tá bom? O que é que a gente tem nesse período? Vamos pensar em 1998 e falar dos freelancers. Nessa época, Bruno, existiam muito marítimos que trabalhavam na bandeira liberiana e que tinham contrato internacional, certo? Então, muitos marítimos aí nessa época recebiam dólar e tudo mais, e o contrato era lá fora, mas esqueceram de contribuir durante esse período que passou embarcado na bandeira liberiana, panamenha, isso fazendo viagem fora. A gente tem muitos casos de trabalhadores marítimos que estão requerendo aposentadoria agora, o que se aposentaram um pouquinho antes, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que tem esse lapso temporal de não contribuição para a sua previdência social aqui no Brasil, tendo em vista que o contrato dele era internacional. Contudo, com essa documentação, a gente consegue comprovar que é assim, porque, nesse caso, alguns marítimos, na época, se preocuparam, mesmo sendo o embarque e desembarque na CIR estrangeira, se preocuparam de homologar perante a Capitania dos Portos esses seus embarques. Então, como ele tem esse período de embarque, a gente consegue comprovar que ele trabalhou e ele pode pagar esse período que ele não pagou, certo? Para fins de contabilizar o tempo dele, como seja especial, seja por tempo de contribuição. Então, nesse caso, é análise realmente caso a caso, porque não é todo marítimo que consegue comprovar que, de fato, trabalhou na bandeira liberiana, porque não tem documentos, às vezes se extraviou, perdeu, aí, de fato, não tem como buscar esses períodos e pagar o retroativo desse período para somar ao final, quando for fazer a aposentadoria dele. Então, só para você ter noção do freelance, né? E vamos para depois de 98. Existe vários, inclusive eu fiz até um freelance numa época quando eu embarcava também, sendo que o freelance, ele tem situações, pelo menos no meu caso, certo? Assinaram a minha carteira e contribuíram, tá? E também tem a parte do freelancer que não assina a carteira e paga por diária, mas aí é como se fosse uma pessoa, eu, né, Isabela, sou uma empresa, teoricamente, prestando serviço para outra empresa. Aí o que é que eles fazem? Eles pagam a diária, emitem nota fiscal e contribuem para o INSS. Então, para poder contabilizar, certo? Esse período como freelance, você precisa se certificar se aquela empresa que você está como freelance, se não for contrato assinado por prazo determinado, porque aí, de fato, a legislação trabalhista obriga para que ela
ela recolha o INSS, faça a contribuição, ou se não, tem a parte do freelancer, que é contrato, como se fosse prestação de serviço, pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica, eu estou dando só um exemplo, que não tem a carteira de trabalho assinada, porém, essa empresa ela retira também a parte do INSS. Então, você precisa verificar isso. Caso não seja feito isso, você tem que tirar do seu bolso para poder pagar. O que não pode deixar, é o que eu falo, e principalmente para os mais jovens, parou de trabalhar, está recebendo seguro-desemprego, tá? Espera o seguro-desemprego acabar, já começa a pagar. Porque hoje a gente vê a dificuldade dos marítimos quando passaram um lapso temporal, às vezes de 6 meses, um ano e meio sem trabalhar e não contribuíram e precisam daquele períodozinho para poder se aposentar. Então, essa é a indicação que eu sempre falo. Tem que verificar a documentação se a empresa que está te contratando como freelancer vai recolher para o INSS. Porque se ela não recolher, você paga como autônomo, entendeu? Para poder contabilizar esse período. Entendi. Realmente são vários detalhes. Eu estava até olhando aqui os comentários, tá todo mundo perguntando aqui. Tem muita galera nova, né? Que está aqui também acompanhando a live. O pessoal está perguntando muito aqui, de 98 para avante, o pessoal que começou a trabalhar aqui em 2011, os recentes aí, né? Pronto. Aí até eu tô nessa turma aí de recente. Eu sou de 2007. Eu também entro nessa turma. Isso. Então, vamos lá. Pronto, a gente falou da situação até 1998 e nos casos de freelance, né? A partir de 1998, o que é que eu preciso, Isabela? 2 PPPs. Hoje, o que a gente mais vê, inclusive até gente, o pessoal jovem, feito eu, tá? Quando vai homologar, fazer a sua rescisão da empresa, desconhece desse documento, porque quando é que se recebe o PPP da empresa? Geralmente, ou quando você está para pedir aposentadoria e você está dentro da empresa e você requer o PPP para a empresa, ou se não, quando no ato da sua demissão, aí você recebe lá, com toda aquela documentação da demissão, o seu PPP. Esse PPP precisa ser guardado a 7 chaves. Porque o que é que a gente tem hoje de dificuldade do pessoal? Empresa que faliu de épocas passadas, entendeu? Que não existe mais, que é difícil de encontrar, mas existem situações que você pode conseguir, certo? E eu vou falar daqui a pouco essas situações. Mas após 1998, é primordial que os marítimos possuam os seus PPPs, que é o perfil profissiográfico profissional, que é lá que vai indicar quais são os agentes nocivos à sua saúde que estava exposto no ambiente de trabalho. E a partir daí é que a gente vai verificar se os limites lá de tolerância estão acima para ser considerado especial ou não. Porque nem sempre todos os PPPs das empresas estão corretos. E existe um mito na cabeça do marítimo que eu possuo o PPP da empresa, eu tenho atividade especial. Não é isso, tá? Tem que realmente analisar para saber se as empresas estão fazendo corretamente. E o que é que a gente vê mais nos PPPs do que os marítimos estão expostos? Por exemplo, de agente nocivo. O ruído, o calor, os agentes químicos que você está exposto. Então, tudo isso são agentes nocivos prejudiciais à saúde. Porém, eles precisam estar acima do limite, conforme as normas regulamentadoras do INSS, para que a gente possa fazer um enquadramento desse PPP com uma atividade especial, certo? Então, a partir de 98, tem que ter os PPPs, certo? No caso, o PPP tem a diferença, né? O pessoal de Convés, pessoal de náutica, câmara.
Ou tá no barco, o PPP é mais ou menos parecido? Então, Ao mesmo grau, não sei se... geralmente o pessoal de máquinas tem um ruído muito maior do pessoal do convés e do pessoal do passadiço, certo? A câmara, por exemplo, quem é da câmara, geralmente estão expostos a frio e calor. Não é sempre que tem frio para o pessoal do convés. Geralmente tem calor, o pessoal do convés, o pessoal da máquina. Agentes nocivos, praticamente todos é para ter, principalmente navio petroleiro, sonda de perfuração, enfim. Mas nem sempre, como eu te falei, Bruno, as empresas colocam que realmente acontecem. Infelizmente. No caso, você acha assim, por que será que as empresas às vezes não colocam? Prejudica alguma coisa? Ou é uma coisa que não custa nada? Ou mais, pô, se prejudica alguma coisa, elas têm que... porque assim, tem muito problema a nível de PPP, no caso, né? Porque o que é que acontece? O que é que a gente vê, né? Geralmente os ruídos a bordo são acima de 85 decibéis. Isso gera questão de impostos, certo? Então, assim, a gente sabe que vai um técnico de segurança a bordo, mede o ruído e tudo mais, mas, assim, nem sempre os laudos técnicos estão com os ruídos corretos. A gente sabe que uma embarcação está, não tem como o pessoal, principalmente de convés, eu falo de convés, câmara e passadiço, está acima de 85 decibéis. O pessoal da máquina é 90, é mais de 90 decibéis do ruído, por exemplo. Mas a gente vê PPP de maquinista abaixo de 80 decibéis. Então, assim, é quando você para e pensa, né? Mas eu não vou criar polêmica, mas você quando para e pensa, porque eu já falei agora que se trata de questões tributárias, né? Então, cada um aí conclua, como eu estou falando aí, o fato de não estar sempre correto os PPPs. Realmente. Eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas aqui, todo mundo falando aqui do PPP, ó, Patrick Coutinho, como faço para obter o PPP? No caso, é só quando sai, né? No meio da jornada, pode ir lá no perguntar. Tá, vamos lá, o passo a passo para poder pedir o PPP. A primeira, as duas condições quando é demitido da empresa, você tem que receber esse PPP, tá? Isso é uma situação. Segunda situação, estou para pedir minha aposentadoria, estou na empresa, então vou pedir meu PPP, ok? Aí, vamos supor que você foi demitido da empresa, ou pediu demissão, saiu da empresa e não está mais, né? E não recebeu o PPP. Como é que faz? Você tem que buscar o e-mail da empresa, certo? Mandar a sua carteira de trabalho e a sua CIR, enviando um e-mail para a empresa, dizendo que não recebeu na época da sua demissão o seu PPP e que agora requer. Isso a gente, inclusive, estou falando isso porque a gente faz esse tipo de trabalho, tá? A gente tem, geralmente, o pessoal que trabalha aqui, hoje está se aposentando conosco, que tem embarques, justamente, tem desde 80 e pouco, né? Desde os anos 80. Então, assim, muitos deles, de fato, não têm o PPP dessas épocas de 1998 para lá. Então, o que é que a gente faz? A empresa faliu. Geralmente, essa empresa que faliu, ela tem um representante no Brasil, certo? Se não tiver representante no Brasil, vai ter um laudo técnico, com certeza, cadastrado no Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é a secretaria. Ou se não, pode verificar com um de seus companheiros, vamos supor, um comandante imediato. Se o comandante não tem um PPP da época, mas o imediato dele tem, ele conhece, tem o contato dele, esse PPP pode servir de paradigma para esse comandante, por exemplo. Eu estou dando uma situação. Então, se a empresa falir, você tem que buscar alguns desses requisitos que é ir no Ministério do Trabalho e Emprego, verificar um PPP paradigma, ou se não, entrar em contato
com um advogado, contador, um procurador que está responsável pela empresa, que faliu ou que não se encontra mais sediada no Brasil, certo? Essa é a situação. Para empresas que estão no mercado, é só enviar um e-mail com a documentação. Você entra aí. Hoje em dia, as listas das empresas estão bem divulgadas pelas redes sociais de RH e tudo mais. Entre em contato com a RH, liga, diz que mandou o e-mail, que requer o PPP, e com isso eles enviam um PPP escaneado para o seu e-mail, mas tem que enviar também o original para sua casa. Aí, às vezes, tem empresa que pede para poder, coloca nos correios para você pagar depois a chegada do PPP na sua casa, ou senão ela mesma envia, certo? Eu estou falando de casos que realmente acontecem, tá? É o que a gente faz muito esses pedidos. Legal. Tem até uma pergunta aqui do Bernardo, até despertou uma outra pergunta aqui também. Existe alguma regra da emissão desse PPP? Ele está falando aqui que, às vezes, as empresas fazem um PPP grupo homogêneo. Eu entendo que, de repente, pega um cara de máquina, faz o PPP ali, por exemplo, bota lá o aparelho, né, para fazer o ruído, e vale para todo mundo. Não sei se acho que foi isso que ele falou, e não individual. De máquinas não, viu? Eu acho que pega o pessoal taifeiro para poder tirar. Pode sim. Para valer para o barco, né? Para poder valer para todo mundo. Pode sim acontecer isso. Mas isso não é a regra, né? Isso não é regra, tá? Isso não é regra. Geralmente tem as diferenças, tá? Isso pode acontecer. Mas, geralmente, quando a gente vê um PPP muito exorbitante, tipo pessoal de máquinas que trabalha em navio, que trabalha em embarcação offshore e que está com ruído abaixo de 85 decibéis e ele precisa daquele tempo para poder se aposentar, a gente sempre aconselha a entrar com uma ação trabalhista para poder pedir a retificação do PPP. Aí o juiz envia um perito judicial em embarcação, em alguma das embarcações da empresa, vamos supor que não exista mais navio, certo? Nenhum da empresa. Aí ele faz por amostragem em algum navio que seja semelhante àqueles navios ou embarcações que o tripulante ele embarcou. Então, claro que isso demora, porque se trata de ação judicial, né? Mas vamos falar daqui a pouco sobre planejamento, e nesse caso, sobre planejamento previdenciário, quando a gente vê que um marítimo, para poder conseguir o teto máximo, se aposentar ali com o seu valorzinho correto, bem direitinho, precisa daquele período, e ele tem aquele tempo ainda para poder pedir, aí a gente indica, entendeu? Fazer isso. Entrar com essa ação para poder pedir a retificação e, com isso, ganhar o seu tempo necessário para não ter que demorar ainda mais para poder se aposentar. Certo. Então, o PPP ele está realmente diretamente ligado à nossa aposentadoria especial, né? Está ligado diretamente à aposentadoria especial e de contribuição, tá? Aí vamos lá falar um pouco sobre as aposentadorias. Não sei se é esse o tema que você quer iniciar ou quer falar sobre outra coisa antes. Pode ficar à vontade. Né? Então, o que os trabalhadores precisam... Estou só aprendendo aqui. Tá, o que é que os trabalhadores marítimos precisam ter... precisam ter em mente? Eles podem se aposentar por atividade especial ou por tempo de contribuição, certo? Quando é aposentadoria especial, esse trabalhador marítimo ele precisa comprovar 25 anos de atividade especial, tá? E se for por tempo de contribuição, ele precisaria ter, até novembro de 2019, 35 pontos, 35 anos de tempo de contribuição. Como é que a gente chega nesses 35 anos, Bruno? A gente hoje pega o ano marítimo, né? Faz o plus dele, porque o ano marítimo ele é contabilizado porque é um valor reduzido, né? 250 por 365 dias, então tem um plus de 1,5, esse período de embarque do marítimo. E o período especial, o tempo de empresa que ele passou, e de acordo com os PPPs, ele também vai ter um plus de 1,4, tá?
Então, esse período que o PPP designa como atividade especial, ele tem um plus a mais. Por exemplo, Bruno, se um trabalhador marítimo, ele trabalha 10 anos, certo? Então, ele vai ter 14 anos de tempo de contribuição, se esses 10 anos forem atividade especial, certo? Ou seja, aumenta 4 anos aí no tempo de contribuição dele, entendeu? Então, essa é a diferença. Por isso que é necessário analisar bem direitinho toda a documentação, porque a gente verifica se o trabalhador marítimo ele pode se aposentar por tempo especial ou por tempo de contribuição, onde a gente faz a análise do tempo de ano marítimo, o tempo especial dele e o tempo comum, tá certo? Contudo, o tempo comum ele só vai somar se for por tempo de contribuição, que são os marítimos que, nesse caso, trabalhou um período embarcado e veio para a terra. Então, assim, se ele não tiver 25 anos de tempo especial em terra e no mar, então a gente vai verificar que é melhor para ele, às vezes, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, existem essas duas situações para o marítimo se aposentar, tá? Ok. Pô, e os comentários estão bombando aqui. A Jane estava até perguntando aqui sobre o pessoal da área de saúde. Também está enquadrado, né? Também é embarcado, Tá também enquadrado. Olha, tem direito, né? com certeza. Enquadramento especial, certo? Naquele período até 95. Se tivesse até 1998, tem ano marítimo, e os enfermeiros ainda estão expostos a riscos biológicos, ainda tem diferente. Enquanto, por exemplo, o pessoal da Câmara está exposto a frio e calor, o pessoal da enfermagem, né, o ASA e o enfermeiro, estão expostos a agentes biológicos. Mas tem que ter o PPP, porque senão não se enquadra depois de 98 para lá, entendeu? Ah, certo. Até o Paulo Roberto aqui estava perguntando por que o INSS não quer reconhecer o tempo especial após 98. Na verdade, acho que é isso. Pode responder. É antes, né? Eu acho que é antes. Mas vamos lá. O INSS, gente, ele contabiliza o que está na carteira de trabalho. Eu não sei se vocês têm acesso, mas eu aconselho que todos que estão assistindo a gente, principalmente os mais jovens, eles tenham acesso ao cadastro do Meu INSS. Entra lá no Google, coloca Meu INSS e faz uma senha para você. Lá você vai imprimir o CNIS, que é o cadastro das empresas que você trabalhou. Então, o INSS, ele contabiliza o que está lá. Lá não tem dizendo, está exposto a agente especial, tem direito a ano marítimo, entendeu? Não vai estar exposto isso. Então, quando você for pedir aposentadoria, você precisa juntar tudo. O INSS, de fato, ele não reconhece o ano marítimo, tá? Quase 90% dos casos que a gente tem hoje, o INSS não reconhece o ano marítimo e é por isso que a gente tem que entrar na justiça. Já é certo, para o marítimo hoje conseguir a sua aposentadoria integral da forma que ele deseja, certo? Ele precisa entrar com ação na justiça. Aí eu já digo para você, geralmente o pessoal do passado, né, que tem até quase 9 anos, 10 anos de aposentado, estão chegando assim para a gente poder revisar. E a gente verifica, Bruno, que esses marítimos eles deram entrada na sua aposentadoria. O INSS não reconheceu nem ano marítimo, nem tempo especial. Recebe uma aposentadoria minúscula. E eu digo, tipo, tem comandante, chefe de máquinas recebendo 3.200, 3.500, 4.000, 4.200 reais. E sempre contribuíram para o teto máximo. A guarnição também sempre contribuiu para o teto máximo. Mas o INSS ele não deu o devido olhar, né, a devida compreensão do que é a atividade marítima para poder contabilizar o tempo desse trabalhador.
Então, o que é que a gente faz? A gente faz a revisão. E o trabalhador marítimo, que tem até, no máximo, 10 anos de aposentado, ele pode sim pedir a sua revisão de aposentadoria. Eu te dou 2 casos de 2 trabalhadores nossos, que saiu recentemente, que eles se aposentaram tem quase 6 anos, certo? Aposentadoria em torno de 4.000 e 4.100, guarnição, tá? Eu estou falando recentemente, mas a gente tem todas as categorias. E a gente conseguiu fazer a revisão da aposentadoria deles e eles vão passar a receber em torno de R$ 5.500, R$ 5.600. E eles vão receber todo o retroativo da época, desde quando se aposentou, porque o INSS não fez a contagem correta do trabalhador marítimo. Então, veja a perda. Aí você me pergunta, poxa, Isabela, mas por que eles não conseguiram o integral? A aposentadoria integral deles. E hoje também, quando vai revisar, não consegue. Porque, infelizmente faltou o planejamento previdenciário para ele. Ou seja, ele verificou que estava com tempo, pediu aposentadoria por tempo de contribuição, se aposentou, porém incidiu o fator previdenciário. Então, quando incidiu o fator previdenciário, devido à idade, e não ter os pontos todos até aquele período da aposentadoria, como, por exemplo, hoje, para você se aposentar por tempo de contribuição, você precisa ter 98 pontos, certo? Então, se você não tiver 98 pontos, mas tiver 35 anos de tempo de contribuição até novembro de 2019, você pode se aposentar. Porém, vai ter um fator previdenciário e você não consegue a aposentadoria integral. Então, o planejamento previdenciário serve para isso, porque imagina esse trabalhador que não pensou em fazer sua revisão, um cálculo, não procurou pessoas que realmente pudessem lhe orientar. Olha a perda salarial dele se ele deixasse por isso mesmo, né? Se contabilizar aí que ele se aposentou com 51, 52 anos, o que é que ele não ia perder se ele não pedisse aposentadoria de 51 anos a 52 anos até o falecimento, que geralmente dá hoje 80, 89, 85 anos, 90. Olha a perda que ele ia ter. Então, hoje, eu sempre aconselho como é que a gente trabalha. A gente sabe que o melhor para o trabalhador marítimo é a aposentadoria integral, certo? E que, graças a Deus, a gente tem conseguido. É a aposentadoria integral, porque imagina uma pessoa que recebe acima do teto máximo, certo? Tem toda uma vida, né? Todo um gasto, às vezes ajuda seus filhos, ajuda seus netos, aí parou de trabalhar e reduz seu salário drasticamente. Como é que vai viver? E plano de saúde, que no Brasil é muito caro, entendeu? Então, a gente sempre trabalha visando a aposentadoria integral do marítimo. A gente analisa toda a documentação, expõe tudo que a gente verifica e diz, olha, hoje você tem isso, consegue se aposentar, mas é com esse valor. Agora, se você esperar mais um tempinho, às vezes tem marítimo que não está mais trabalhando, mas que a gente incentiva a contribuir, como um caso que eu vou citar agora, incentiva a contribuir até atingir aquele períodozinho como autônomo, né? Contribuir como autônomo, para poder, naquele período, conseguir sua aposentadoria integral. Vou te passar um caso, por exemplo. Tem um marítimo que ele foi demitido nesse período de pandemia, porque ele é daquele período dos 60 anos, certo? Durante a pandemia, enfim, a empresa demitiu e, de fato, com essa idade, fica bem complicado de conseguir um outro trabalho. Não que o pessoal não esteja lá com todo o gás e toda a força para poder trabalhar, mas, de fato, fica bem difícil de conseguir trabalho, né? De concorrer a uma vaga de trabalho. Então, quando foi demitido, ele disse, Isabela, eu quero me aposentar. Já posso pedir minha aposentadoria? E a gente analisou toda a documentação dele e verificou, porque ele estava querendo pedir aposentadoria em dezembro do ano passado. Verificamos que se ele pedisse a aposentadoria dele em dezembro do ano passado, ele teria uma perda salarial de R$ 1.200.
Aí, o que foi que a gente fez para ele? Um planejamento previdenciário para poder analisar qual mês, a data e o ano que ele conseguiria o tempo de contribuição para que conseguisse a aposentadoria integral. Nós fizemos o planejamento previdenciário e analisamos que, da data da demissão dele, e se ele contribuir com o valor mínimo mensal de 200 e poucos reais, 209 reais, que é o valor em cima do mínimo, aí a gente verifica qual é o valor que precisa contribuir. Aí ele pegou a rescisãozinha dele, pegou o dinheiro e está pagando até maio desse ano de 2021. Então, veja, se ele se aposentasse em dezembro de 2020, ele ia perder R$ 1.200 na aposentadoria, ao invés de contribuir durante um lapso temporal aí de quase 8 meses, todo mês R$ 200, para conseguir uma aposentadoria correta. Então, eu vejo que os marítimos falta muito conhecimento em relação a isso e falta de se planejar realmente para a sua aposentadoria. O planejamento hoje, depois da reforma da Previdência, é essencial, tá? Porque senão você vai perder muito, ou senão toda hora você vai receber lá um indeferimento. Indeferido. Porque as regras, de fato, mudaram bastante depois da reforma da Previdência. Eu não estou te escutando. Bruno, eu não estou te escutando. Opa, tava fechado realmente aqui. Agora foi. Tá. Assim, até aproveitando o assunto planejamento previdenciário, né? Muita gente pensa quando vai se aposentar, né? Pô, mês que vem vou me aposentar, agora eu vou correr. Aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho, aproveitar que entrou nesse assunto do planejamento. Por exemplo, de repente, quem está na metade da jornada já pode pensar nisso, já pode, igual você falou sobre PPP e outros detalhes, já pode correr atrás para ver as empresas que trabalhou, se está tudo certo para matar as pendências dali para trás. E aí, se você puder falar um pouco sobre isso aí. Ótimo. Hoje, a gente já tem clientes marítimos que nos procuram prevendo justamente a futura aposentadoria. A gente tem marítimo hoje que chega com seus 45 anos de idade, já informando, olha, quero minha aposentadoria assim, nesse valor e tal data, certo? Para ver se consegue. Então, ele já traz tudo que a gente precisa analisar, que é se ele tiver período embarcado antes de 1999, né, que nesse caso vai até dezembro de 98, traz os PPPs e todas as carteiras de trabalho. E, a partir daí, a gente trabalha fazendo um cálculo previdenciário para ele, informando quanto tempo de contribuição ele tem, se faltou PPP de empresa, quais foram os PPPs que a gente conseguiu ter como tempo especial, o ano marítimo. A gente entrega um planejamento, um cálculo previdenciário para ele, para todos os trabalhadores, que é o mesmo cálculo que a gente entrega quando vai fazer o pedido do trabalhador marítimo perante o INSS. Lembrando que o trabalhador marítimo ele precisa preparar sua documentação bem certinha, desde o pedido da sua aposentadoria perante o INSS, porque possivelmente ela vai virar uma ação judicial. Então, aqueles documentos que você juntou lá precisam estar todos corretos para que eles sirvam de base, né, de provas para a tua futura ação judicial, caso o INSS defira parcialmente, não contabilize o período de do tempo especial ou do ano marítimo. Então, o planejamento é isso, é justamente você determinar um período que você precisa estar trabalhando ou contribuindo em caso de uma futura demissão, certo? O ano que ele pretende se aposentar, a idade correta e o valor que ele pretende mais ou menos se aposentar. Por exemplo, a gente tem um comandante que procurou a gente para poder fazer justamente isso, que ele tem 50 anos, sempre trabalhou embarcado desde que saiu da EFON.
e ele queria se aposentar. Ele já tinha tempo, ele já tem os 35 pontos até novembro de 2019, de tempo de contribuição. Contudo, como ele é jovem, né, existia o fator previdenciário, incidia o fator previdenciário na contagem de pontos dele. Então, ele iria ficar com uma aposentadoria de quase R$ 3.200. Aí você vê um salário do comandante reduzir para 3.200. A gente fez um planejamento para ele, porque ele continua trabalhando na empresa, né? A gente falou, comandante, enquanto o senhor estiver trabalhando na empresa, o senhor precisa passar tanto tempo trabalhando. Então, ele cumpriu os requisitos que a gente falou. E no ano de setembro de 2022, na verdade, é que ele vai conseguir a aposentadoria dele por tempo integral. Então, foi um planejamento que a gente fez, aí ele vai continuar trabalhando e se ficar desempregado, ele vai entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer uma contabilização para ele, para ver quanto é que ele precisa contribuir, porque a média dos salários também é com base nas 180 maiores contribuições do trabalhador. Então, tudo é um planejamento. Veja que, nesse caso do comandante, a gente calcula qual o valor que poderia ele contribuir em caso de demissão, para que ele consiga a sua aposentadoria integral. E veja que, no outro caso que eu falei, somente o trabalhador contribuindo pelo salário mínimo, ele já conseguia a aposentadoria, não pelo teto, mas pelo valor que ele queria, que era de R$ 5.500. Então, todo o planejamento é muito tático, entendeu? Para poder se aposentar hoje, a pessoa tem que ser muito tática, muito guardando a documentação e ter esse foco, tá? Se eu não estiver mais trabalhando, como é que eu faço? Porque senão não se aposenta, entendeu? Legal. Tem bastante pergunta aqui do pessoal. Pegando uma aqui, por exemplo, tem uma aqui do Otton. Ele está perguntando, ele é da máquina, condutor, e pelo que eu entendi aqui, ele está dizendo que porque nós CDMs mecânicos, sala de máquinas tem combustíveis, produtos químicos, tanque séptico, e ele está dizendo aqui que caracterizaria riscos biológicos também, tanque séptico, mas ele está dizendo que teve problema com a empresa omitiu. No caso dele, teria que pedir essa revisão, né? No caso, né? Salvo engano, o Otton é meu cliente. Que ele está falando a ele, eu acho que ele está afirmando, né? Para poder dizer que teve esse problema no PPP dele. E, de fato, teve, né? Se for o Otton mesmo. Eu tenho um cliente chamado Otto Salles, mas, enfim. Sim, aqui, ó. Doutor, acho que é ele mesmo. Olha aí, ele botou embaixo aqui para falar o caso dele. Vendo? Autorizou aqui a falar o caso dele. De fato, o PPP dele omitiu os riscos químicos, tá? Os produtos químicos. Mas aí a gente conseguiu considerar, como ele é da máquina, o ruído. Então, não deixa de ser especial. Foi o que eu passei para ele. Por isso que precisa analisar. Por mais que se tenha, esteja exposto a agente químico, que a gente sabe que tem, porque ele trabalha numa empresa que faz o transporte de petróleo. Então, eu falei para ele que o PPP já estava bom e que o ruído já era o suficiente para a gente enquadrar ele na atividade especial. Então, a gente conseguiu. Legal. E então, assim, na verdade, os marítimos embarcados, tem muitos que não conseguem, né? A especial, às vezes, porque teve algum problema de dados incorretos. Eu até imaginava particularmente que todo mundo embarcado do passadiço à praça de máquina já era automático a aposentadoria especial, PPP direitinho, mas na verdade não é, né? Assim, como você está explicando, né? Não, Bruno. Infelizmente, é um dado que eu assino embaixo, né? Devido às experiências que a gente tem, que nem todos os PPPs estão enquadrados como especial. E o trabalhador marítimo, como eu falei anteriormente, a minha fala, tem um mito justamente na cabeça, dizendo, estou embarcado, é atividade especial. Mas, como eu falei, a atividade especial ela só vai ser garantida através
do que está no seu PPP. Então, se o PPP não estiver legal, aí você tem justamente essa possibilidade. Aí é quando eu falo do planejamento previdenciário novamente. Se você antecipa o planejamento previdenciário e a gente verifica que o PPP daquela empresa não está correto, aí o que é que a gente faz? Pode entrar com pedido de retificação do PPP e a gente tem conseguido, tá, Bruno? Essas retificações dos PPPs corretamente, porque vai lá o perito, mede o ruído, mede os produtos químicos, mede os riscos biológicos, os riscos físicos, enfim, e coloca o PPP bom. Aí, com isso, o trabalhador marítimo já fica com o seu PPP ali especial. Aí, depois a gente vai decidir se vale a pena se aposentar por especial ou por tempo de contribuição, enfim. É o que a gente... O bom do planejamento previdenciário é isso. Hoje eu indico, assim, tem que ser feito, porque se não for feito, é perda de dinheiro, certo? Que você vai ter quando pedir a sua aposentadoria. Certo. Você até tinha falado sobre canais digitais, aquela consulta no aplicativo, né, de algumas coisas. Tem até uma pergunta aqui do Gabriel, até associei também aqui. Ele está com uma dúvida aqui, com quem eu consigo me informar sobre dados do PPP? Se é o RH, para ele observar se está certo, se tem alguma discrepância. Eu não sei se tem algum canal digital, carteira de trabalho digital, alguma coisa que você entra lá e Então, Bruno, para poder saber, o PPP, geralmente, ele é feito através de um laudo técnico, certo? De um técnico de segurança, enfim, de um profissional que vai a bordo e mede todos os riscos que o trabalhador daquela embarcação está exposta, certo? Daquele navio está exposto. Então, é emitido esse laudo, tá? Então, o que é que acontece? A empresa ela não disponibiliza esse laudo. Inclusive, até administrativamente, a gente tem tentado e a empresa disse que não, só através de justiça. Então, quando o pedido de aposentadoria do trabalhador vai para a justiça, aí a gente tem como pedir para que o juiz intime a empresa para poder juntar o laudo técnico. E, às vezes, o laudo técnico nem sempre está correspondente ao que está no PPP. É quando a gente consegue descobrir o erro, tá? Ah, entendi. Mas a empresa não vai fornecer esse laudo administrativamente, não. É difícil, Normalmente é na rescisão mesmo ali com a papelada, né? Isso, o laudo técnico não vai, somente o PPP. Entendeu? Certo. O laudo técnico é justamente toda a comprovação da fiscalização que foi feita naquela embarcação. Quais são os tipos de riscos que estão ali expostos os trabalhadores naquela embarcação, naquele navio. Porém, esse laudo ele não é disponibilizado para o trabalhador marítimo, tá? Não é. Certo. Isso é só judicialmente que a gente consegue. Então, até tem uma pergunta aqui que ela faz um link com isso daí. Qual seria o tempo médio para a retificação do PPP? Uma pergunta do Russan com a tua experiência aí. O Russan também é meu cliente. Legal. Então, todo mundo aqui, ó. Eles sabem, a gente tem as informações, mas o Russan não é aposentadoria, é trabalhista. É por isso que ele está fazendo essa pergunta. Muito bom. Então, direcionando para o Russan, o tempo em média para retificação, como se trata de justiça do trabalho, demora um pouquinho, uns 3 anos, mais ou menos, certo? É o que a gente tem hoje de decisões finais com a emissão dos PPPs. É por isso que eu te falei, o quanto antes você conseguir se planejar, melhor, porque aí você já verifica se seus PPPs precisam pedir a retificação, aí entra na justiça e recebe o PPP retificado. Ah, entendi. Eu até tinha uma pergunta separada do início aqui da live. Qual era o maior problema que o marítimo encontra na hora de se aposentar, né? Porque, na verdade, o marítimo ele exerce uma atividade especial, diferenciada, e a nossa aposentadoria também é toda específica, né? Não é normal, né? Uma coisa que
É bem detalhada. Aí qual é, assim, o maior problema que você fala, pô, o maior problema é isso aqui, é PPP ou é alguma outra coisa? Tá, a gente vai falar por partes. Qual é o maior problema do marítimo? É o desconhecimento dos seus direitos, tá? Que a gente está expondo aí, porque eu já vi marítimo dar entrada sozinho na sua aposentadoria perante o INSS e o INSS falar, não precisa da SIC, isso não vai contabilizar. Então, como ele desconhecia que tinha direito ao ano marítimo, ele não juntou. E isso prejudicou ele na aposentadoria, para que uma futura ação judicial fosse requerida. Mas aí ele, enfim, e quando foi procurar talvez um profissional na área jurídica, desconhece também, porque não é todo profissional da área jurídica que conhece as especificações do trabalho marítimo, certo? Desconhece que existe o ano marítimo, porque é uma coisa que aconteceu, que finalizou, né, em 1998. Tem pessoas até que acham que, como finalizou, como não está mais vigente o decreto que instituiu o ano marítimo, acha que tipo, perdeu o direito, mas na verdade é um direito adquirido para todos aqueles que têm embarque até 1998 e que é para pedir, certo? Então, a primeira situação é essa, é a falta de desconhecimento. Outra coisa, é quando ele vai, ele fica fazendo, tipo, verificando no INSS se eu já tem tempo, se já tem tempo. Aí o INSS diz, tem tempo, conseguiu os 35 pontos, pode se aposentar. Aí ele pede, mas aí o INSS, quando faz o cálculo, incide o fator previdenciário, aí chega para a gente e diz, poxa, doutora, eu consegui a minha aposentadoria, veio R$ 2.500. Por quê? Porque justamente pediu muito cedo, né? Quando foi somar, quando fez a regra de pontos, a soma dos pontos, teve a incidência do fator previdenciário e isso afeta diretamente no valor do cálculo da remuneração da aposentadoria. Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada antecipadamente. Não é pelo INSS, não, gente. Inclusive, se vocês entrarem no site do INSS e vocês forem fazer uma simulação lá, porque lá diz, lá não fala a realidade do fato do seu trabalho. Isso todo mundo pode fazer isso. É só você cadastrar lá no meu INSS e fazer uma simulação da sua aposentadoria. Quando você faz essa simulação, você diz, poxa, mas não contou nada disso. Pronto, é isso que o INSS faz. É genérico, né? Genérico. É genérico para todo mundo. Outra coisa, não está com a documentação condizente, tá? Vai entrar no INSS, não leva tudo que precisa levar, entendeu? Então, assim, a gente, quando faz a aposentadoria, desde que a gente começou ao trabalho, desde 2016 que a gente vem trabalhando com isso, a gente já prepara o trabalhador marítimo desde o pedido, tá? Com toda a documentação, tudo bem certinho, a planilha de cálculos para poder indicar para o INSS, olha, aqui é ano marítimo, aqui é atividade especial, aqui, se for por tempo de contribuição, teve o plus a mais, devido ao ano marítimo, devido ao enquadramento da atividade até 95, devido aos PPPs de tais períodos. Então, isso daí, a gente deixa tudo registrado, porque é a base para a ação judicial, porque a gente sabe, Bruno, 100%. O INSS não contabiliza. Em todas as aposentadorias que a gente deu entrada, ou houve indeferimento, ou houve deferimento parcial, nunca integral. E a gente só tem conseguido, mesmo com os indeferimentos do INSS, a gente tem conseguido, perante a justiça, a aposentadoria integral para o trabalhador marítimo. Então, você vê a discrepância. Como é que o INSS ele indefere a aposentadoria e, quando chega no judiciário, o juiz concede a aposentadoria integral? Tem alguma coisa errada. Então, justamente, é preciso você ter base inicial para que, quando você for para uma ação judicial, você consiga tudo aquilo que você tem direito. Tá mudo de novo. Opa, tinha mutado. Agora foi. Tem até uma pergunta que tinha sido feita no início aqui. O Helenilson até contou uma história dele aqui, que ele tinha um tempo de marinha de guerra,
um tempo de segurança patrimonial, agora é Marinha Mercante. Essa juntada, ele está até perguntando se esses tempos contam, entra nisso que você estava falando? Isso. O que é a aposentadoria por tempo de contribuição? É por isso que a gente precisa fazer a análise. Se o marítimo ele tem atividade especial, vamos supor, um exemplo, o marítimo ele foi vigilante e armado e depois ficou como marítimo, tá? Aí vamos supor que todos os PPPs como marítimo são de tempo especial e ele trabalhou 10 anos como vigilante armado e 15 anos em atividade especial marítima. Então, a gente já tem aí os 25 anos, a gente consegue somar esse tempo especial, porque ele não precisa necessariamente ter 25 anos de atividade especial marítima, certo? Ele precisa ter 25 anos de atividade especial, sendo marítimo, sendo vigilante e outras categorias de trabalhadores que são enquadrados na categoria especial, tá bom? Então, isso tem como somar, como do exemplo que eu falei, e ele se aposentar por tempo especial, aposentadoria por tempo especial. Agora, vamos por tempo de contribuição. A primeira coisa é, tempo de marinha é especial? Não. Tempo de marinha é comum, tá? E precisa de uma declaração para poder comprovar o período de entrada na marinha e o período de saída na marinha, tá certo? Então, é tempo comum. Então, vamos supor que o marítimo ele tem 10 anos de tempo especial. Pronto. Sendo que ele tem todos esses tempos comuns que o Helenilson ele falou. Então, para ele, não tem condições de a gente fazer aposentadoria por tempo especial. Tem que ser por tempo de contribuição, para que a gente some esse tempo comum, pegue esse tempo especial e converta em tempo comum com um plus de 1,4. Então, aumenta. Se ele tem 10 anos de tempo especial, então ele já fica com 14 anos de tempo comum e soma com o restante do tempo comum que ele tem, para ver o total de tempo de contribuição que esse trabalhador tem. Então, pode somar tudo, tá certo? Não vai ter nenhuma restrição. Tempo de marinha, tempo que ele passou em terra. Exemplo, Bruno, no seu caso, você foi de EFON, você tem um tempo de marinha, certo? Você tem um tempo como chefe de máquinas especial. Você não tem ano marítimo, porque embarcou depois de 98, tá? Mas você, por exemplo, você hoje migra para a atividade onshore. Você trabalha em terra. Então, quando você se aposentar, você tem quanto tempo de embarcado? Quanto tempo, Bruno? Quase 10, mais ou menos. Quase 10. Pronto. A gente como você é de máquinas, vamos converter esses 10 anos em tempo de contribuição. Então, você tem um tempo de escola, que é em torno de 3 anos, porque hoje o INSS reconhece a data de entrada na EFON e a data da saída da EFON, tá certo? Assim como pessoas que fizeram serviço militar. Qualquer pessoa que tiver declaração de serviço militar contabiliza o tempo de ingresso, a data de ingresso e a data de saída. Então, aí vamos colocar 3 anos, tá? Mais 10 anos de atividade especial. Então, isso já faz 14 anos. Então, só aí você tem 17 anos, tá? Aí vamos supor que você termine sua carreira trabalhando em terra e não seja atividade especial. Então, isso vai somar esse tempo que você passou embarcado, sendo que embarcado especial, multiplicando pelo plus de 1,4 e convertendo esse tempo especial em tempo de contribuição, mais o tempo de EFON, entendeu? Certo. Tem até uma pergunta aqui do Raulino, acho que também está linkando aí com essa parte. Ele está dizendo que embarcou em 96, tem todos os PPPs, trabalhou também desde 98 em terra, aí atualmente ele foi despedido. Aí ele está perguntando se ele tem chance de aposentar. No caso, ele não falou a idade dele ali, mas tem essa possibilidade, né, agora, né, de aposentar um pouco fora do padrão ali, né, do tempo. Não sei. Vamos então falar um pouco, então. No caso do Raulino, a gente pode falar, que é um cliente meu também, tá aí, legal. Está assistindo. Vamos falar um pouco do caso do Raulino, né? E voltando agora para a reforma da Previdência, tá, Bruno? Então, legal. O que é que a gente precisa analisar? Vamos, nesse caso do Raulino aí. A primeira coisa
Com a reforma da Previdência, os marítimos que eles quiserem se aposentar por atividade especial, eles precisam ter 25 anos de tempo especial. Isso é uma regra, tá certo? Sendo que até novembro de 2019 não tinha limite de idade. Se você tivesse 40 anos e 25 anos de atividade especial, você se aposentava. Sendo que iria ser feito a média dos valores contribuídos durante essa época, tá certo? Então, tem que verificar qual o período que você contribuía, se contribuía pelo teto máximo, se você sempre contribuiu pelo teto máximo, então, de fato, sua aposentadoria, você 40 anos e 25 anos de tempo especial, você se aposentava pelo teto máximo, tá? Isso até novembro de 2019. Com a reforma da Previdência, isso mudou. Então, mudou de que forma? Para você, se o marítimo tiver 25 anos de atividade especial, ele só consegue se aposentar com a idade mínima de 60 anos. Entendeu? Isso mudou. Contudo, entretanto, todavia, existe uma regra de transição. Como assim, Isabela? Vamos supor que o marítimo... Vamos supor, não. Isso é a regra. O marítimo ele tem tempo especial antes da reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, e tem tempo especial após a reforma. Vamos supor que ele tem 15 anos de tempo especial até novembro de 2019, certo? E após novembro de 2019, ele tenha mais 10 anos de tempo especial. Então, ele tem 25 anos de tempo especial. Qual é a regra transição que vai incidir para ele? Ele não precisa esperar os 60 anos. Ele vai pegar os 25 anos de tempo especial, somar a idade e somar o tempo comum que ele tenha. Exemplo, tempo de marinha, tempo de serviço militar, tempo em empresa que ele passou trabalhando em terra. E isso tem que contabilizar 86 pontos, certo? Então, essa é a regra de transição para os trabalhadores marítimos que têm atividade especial antes da reforma, contudo, não complementou os 25 anos completos quando a reforma passou, certo? Então, existe essa regra de transição. Mas a regra geral hoje, para aposentadoria, para quem vai pedir tempo especial, hoje ter 25 anos e 60 anos de idade. Por exemplo, no caso dos marítimos, que começam a trabalhar agora, em novembro de 2019, certo? Que começam a trabalhar a partir de agora. Eles só vão ter direito à aposentadoria especial quando tiver 60 anos de idade. Se até lá a reforma, as leis da Previdência Social não mudarem, tá certo? Tem até uma pergunta aqui interessante. Oi, pode complementar. Não, porque eu ia falar sobre a reforma da Previdência em relação ao tempo de contribuição. Aí não sei se você quer fazer a pergunta, talvez seja pertinente. Legal. Acho que até rapidinho aqui, como funciona a contagem quando o marítimo fica afastado, auxílio-doença. Esse período são duas situações que contabiliza, tá? É a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Vamos supor que o trabalhador marítimo ele fique aposentado por invalidez durante 4 anos. Depois desses 4 anos, ele se reabilita, tá? Porque há possibilidade para isso. Ele se reabilita para o trabalho e volta a trabalhar. Então, esse período que ele passou pela aposentadoria por invalidez é contabilizado no tempo de contribuição dele, tá? E o período de auxílio-doença também, desde que seja intercalado. Por exemplo, ele estava trabalhando, entrou para o auxílio-doença e voltou a trabalhar. Então, isso daí contabiliza esse período que ele ficou afastado. Tá? Legal. Se você quiser, a gente dá continuidade na reforma da Previdência. Isso, pode falar, sim. Certo. Então, a gente falou sobre a reforma da Previdência em relação à aposentadoria especial. Já em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, o que acontece? Até novembro de 2019,
2019, os trabalhadores que contabilizassem 35 pontos de tempo de contribuição já têm direito adquirido, já pode se aposentar. Ou seja, um trabalhador hoje que me procurar, eu vou verificar quanto tempo ele tem até novembro de 2019. Se ele contabilizar 35 anos, ele vai ser absorvido pela regra anterior da Previdência para poder se aposentar, certo? E que hoje exige para que o trabalhador, para que não... Antes de eu falar sobre o fator previdenciário, aí, nesse período, desde 2018, somando a idade mais tempo de contribuição, eu até anotei aqui, o trabalhador marítimo, para poder afastar o fator previdenciário, precisaria ter 95 pontos, certo? Em 2019, para poder se aposentar por tempo de contribuição, somando idade mais tempo de contribuição, precisaria ter 96 pontos. Hoje, para o trabalhador marítimo se aposentar e afastar o fator previdenciário para que ele consiga a sua aposentadoria integral, ele precisa ter 98 pontos, ou seja, somando o tempo de contribuição dele mais a idade, certo? E com a reforma da Previdência, esse valor vai chegar até 105 pontos, tá? Então, imagina, porque cada ano aumenta um ponto mais para você se aposentar. Mais um ponto. Então, sendo que isso é para a regra, para quem não tem os 35 pontos até novembro de 2019. Para quem tem 35 pontos de tempo de contribuição até novembro de 2019, se aposenta pela regra passada. Por isso que é preciso analisar e fazer o planejamento previdenciário e o cálculo também, para saber o tempo que esse cliente tem. Entendeu, Bruno? Certo, certo. São muitas nuances, né? Para poder a gente falar, tipo assim, é um tópico só, é uma live só sobre aposentadoria especial. Uma live só sobre aposentadoria por tempo de contribuição, porque são várias nuances. Então, aqui e é onde surge mais pergunta mesmo, é verdade. Tentar explicar o máximo, assim, mais esclarecedor possível, como é que funciona hoje. Mas veja que tudo é matemática. Então, se você não fazer um planejamento, que é a própria matemática para você se aposentar, para ver os valores, de fato fica bem complicado a aposentadoria e o valor que vai ser recebido. Isso. Até falando de valor, o comandante Cláudio aqui estava perguntando: aposentadoria integral seria o valor máximo de 6.600, contribuindo 35 anos em cima de 10 salário mínimo de teto? Esse é o salário integral hoje. Eu só não estou me recordando se é 6.600. Eu agora só não estou me recordando, só se eu posso confirmar esse valor. Mas aí, daqui a pouco eu entro aqui para poder confirmar, porque houve um aumento, né? A aposentadoria, assim como houve do salário mínimo, há um aumento. Esse ano houve também um aumento no teto máximo. Ah, legal. Aqui tá bom. Mas o teto máximo é esse, tá em 6.000 e pouco. Isso. Aqui tá bombando. Essa é a aposentadoria integral, isso mesmo. Legal. A gente tá aqui com 1h10 de live. Eu tô olhando aqui as perguntas, mas se a doutora quiser colocar aí aqueles pontos que a gente não pode ficar sem escutar na live de hoje, pode ficar à vontade aí, que é uma oportunidade muito, muito boa assim, que a gente está tendo, e eu também não quero tomar todo o tempo da doutora aí. Então, mas está sendo muito enriquecedor, assim, estou aprendendo muito, todo mundo participando. O pessoal, geralmente, porque cada caso é um caso, né? Que vem perguntando aí para vocês as perguntas. A gente está falando muito aqui em situações genéricas, tá, gente? Eu dou um exemplo e outro para vocês verem que cada caso precisa ser analisado como peculiar, certo? Então, como eu falei anteriormente, ter todas as CIS é muito importante, porque a gente já deixou de pedir ano marítimo por causa da falta da CIS. Extraviou, não foi pedido o rol de embarque na época para a empresa, não foi solicitado perante a Capitania dos Portos aquele período que passou embarcado.
Então, acaba perdendo. Então, assim, guardem as 7 chaves, os documentos de vocês, que são muito importantes. Tire cópia, porque no passado, de fato, não tinha essa tecnologia toda que a gente hoje tira cópia, guarda, manda para o e-mail, manda para a nuvem, não sei o que. Tenha, porque a gente recebe tudo em mãos. O marítimo, veja só como é que a gente trabalha muito com papel. Tudo é físico da gente, nada é eletrônico, a gente não tem nada. Então, assim, perdeu aquela documentação física, principalmente o marítimo, que vive indo e voltando, pegando voo, entrando em embarcação, pegando helicóptero, enfim, entrando em porto, saindo de porto, e com a sua pastinha de documentos atrás, que tem que levar tudo original para bordo, entendeu? Tem que ter a documentação, pelo menos uma cópia autenticada dentro de casa, entendeu? Para não perder. Então, é o que eu aconselho. Guarde a sua documentação, as suas CIS, os seus PPPs corretamente e tenha aí baixado nas suas nuvens, no e-mail. Essa é a dica de ouro que eu falo para todos. Sobre os PPPs, Isabela, não tenho como encontrar a empresa. Se tiver dificuldade, entre em contato com a gente. Bruno está passando aí o Isabela Costa Advocacia. O meu Instagram pessoal é @isabelacosta01, certo? Porque o do escritório é mais técnico, assim, de estar mandando, de estar postando e tudo mais. Mas aí, se vocês quiserem falar, a gente indica lá o WhatsApp do escritório nos posts, né? Ou se quiser entrar em contato no meu também, que eu sempre respondo, eu faço questão de responder a todos. Inclusive, eu até estava falando para Bruno aqui a minha preocupação de cair a live se alguém ligasse para mim, porque ontem eu recebi uma ligação de um marítimo, era quase 9h30 da noite, ele estava no Iraque. Então ele estava, não tem como não atender, porque às vezes é a única chance que ele tem de ligar e eu preciso atender para poder sanar umas dúvidas que eu tinha e precisava tirar aquelas dúvidas com ele, porque senão a ação ia ficar pendente. Então eu tive que atender. Então, assim, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para poder explicar, eu tenho também um rol de informações daí de empresas, o que realmente se consegue de PPP, o que não consegue de PPP, porque fica bem difícil. Mas se você tiver uma pessoa que conheça, caso a empresa não exista mais, se você tiver uma pessoa que conheça, que trabalhou com você e que tem os PPPs, tire uma cópia, porque vai servir de paradigma para você. Ou se não, vai lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Geralmente tem um ALTCAT, que é o laudo cadastrado lá da empresa, que também servirá para você. Então, assim, não esqueçam agora, a partir de agora, para quem está escutando, de sempre que sair de uma empresa, requerer o seu PPP, tá? Bem importante. Quando tiver no planejamento, quando tiver lá para os 40 anos, ou até antes também, porque pedido de retificação de PPP pode ser solicitado a qualquer momento. E demora, né? Demora. Até eu vou entrar com os meus pedidos de retificações. E olha que eu estou com 35, mas eu já quero ter meus PPPs corretos, entendeu? Então, porque eu sou de Convés, né? Sou pilota, e meus PPPs não estão bonzinhos, não. Precisa ter uma perícia. Então, para você ver, né, como é que é a situação. Então, a gente precisa, de fato, estar atento aos direitos, que senão perdem. E quando for requerer aposentadoria, caso você não esteja com uma orientação jurídica, ou caso você queira dar entrada sozinho na sua aposentadoria, junte toda a documentação, mesmo que o INSS diga, não precisa do PPP que está ruim, não precisa a CIR que está ruim. Você diz, não, mas eu quero juntar tudo. Peça para juntar tudo, não deixe de juntar aquela documentação, porque no futuro, quando você quiser verificar se sua aposentadoria está sendo paga corretamente, aí o advogado consegue lhe dar uma orientação melhor, entendeu? Tem até uma pergunta aqui legal que eu até queria perguntar, eu tinha esquecido. O Valmir está perguntando sobre o pessoal do óleo e gás, de plataforma. E os marítimos que trabalham em plataforma de petróleo. A doutora tem caso. Sim, olha, a gente está falando hoje sobre marítimo, gente, mas assim, a gente trabalha com aposentadoria
de mergulhadores, o pessoal de operação de plataformas, porque o mundo offshore é muito grande, não é só de marítimos, né? Tem o pessoal engenheiro, o pessoal de ROV, o homem de área, o guindasteiro, tudo isso. A gente trabalha com esse pessoal também, analisando os PPPs dele. No caso das plataformas, algumas empresas emitem o PPP corretamente, certo? Certinha. Eu vou dizer agora metade, porque eu conheço quase todas, com o nicho que a gente tem. E outras metade diz que o trabalho do marítimo a bordo, exposto a agente nocivo, é intermitente. Ou seja, uma hora está exposto ao ruído, outra hora não. Então, assim, é uma situação que não existe, né? Então, isso precisa ser revisto. Então, dando só uma dica sobre essa parte do PPP de plataforma, precisa ser analisado isso, pessoal de petróleo e gás, estou falando de plataforma, né? Mas quem trabalha em navios de petróleo, né? Geralmente os PPPs vêm corretos, tá? As empresas de navegação, a empresa de navegação, né? Porque na verdade a gente tem Isso. uma grande e algumas pequenas, mas geralmente as empresas do petróleo e gás de navios fazem tudo corretamente. De plataforma, tem essas nuances aí que precisam ser analisadas. Até o César aqui estava perguntando sobre... Eu não estou achando a pergunta dele do LDEC. Ele mandou 2 vezes no chat aqui, eu não achei. Se o César puder colocar novamente a pergunta. Eu acho que ele quer saber alguma coisa sobre o pessoal do LDEC. Não sei se é relacionado também à aposentadoria especial, que realmente é ruído alto, né? Com certeza está enquadrado, né? A nível de especial, né? Imagina, que recebe helicóptero, né? O pessoal que faz ali a recepção. Então, imagina não ter ruído para uma pessoa dessa, um PPP, né? Aí é bem complicado, mas não sei, enfim, se é essa a pergunta dele. A gente pode, se você quiser passar para outra, enquanto o César ele faz a pergunta novamente. Isso, eu tô procurando aqui. Tem bastante pergunta, realmente. Tinha uma pergunta aqui até sobre o app da carteira de trabalho. Eu estava com essa dúvida também. Eu não estou achando aqui a pergunta agora, mas era o marinheiro de Convés que acessou o app da CTPS Digital e estava lá como marinheiro de máquinas, trocado. Eu já tive função também trocada. Também já tive função... Eu tenho 2 ou 3 funções lá trocadas. Sempre embarquei ali Chemac, subchefe, e já tive trocado. Então, assim, isso influencia alguma coisa? Sim, porque hoje a gente quer agora do mundo digital, né? E geralmente outras empresas estão fazendo agora tudo pela CTPS digital. Isso pode influenciar, sim, na aposentadoria. Porque o PPP vai dizer uma função e na tua carteira digital vai dizer outra. Então, você tem que entrar em contato com a empresa para poder pedir a retificação, tá? E não ter complicações futuras. Precisa estar a sua categoria correta, a sua função também correta. Ah, legal, era isso mesmo. Eu acredito que se o pessoal consultar, baixar o app aí da carteira de trabalho digital, acho que tem muita gente com esse problema. Eu já conversei com várias pessoas e eu pensei que era um erro só de simples, né? Mas porque uma coisa precisa bater com a outra, entendeu? Ainda mais em meio a tanta burocracia, né? Correto. Legal. O Francisco aqui estava falando sobre o tempo do Ciaba. Se conta, acho que conta, né? Você falou o caso da EFON. Olha, conta o tempo do Ciaba, conta o tempo de serviço militar, conta o tempo que você foi temporário de alguma força armada. É só você pegar a declaração. Como eu sou do Ciaba, né? Eu tenho uma declaração de tempo de serviço onde ele diz a data de entrada e a data de saída. É essa que contabiliza. Muitos maridos me questionam, poxa, Isabela, mas só tem uma quantidade de 400 e poucos dias, 500 e poucos dias.
É isso mesmo? Não. O que o INSS contabiliza mesmo, o SEAGA que coloca isso, ou o SEAGA também coloca essa quantidade de dias. É como se a gente só tivesse um meio período lá dentro da escola, sendo que a gente está o período todo. Então, se o INSS contabiliza desde a data de entrada até a data de saída da escola de formação, tá certo? Ah, legal, legal. Tem mais uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando muito sobre como faz para pedir a revisão da aposentadoria, contatos e tudo mais. Como a doutora falou, os contatos estão todos aqui. O site Esse Isabela. É o nosso site, né? Seu Nesse site. site que vocês estão vendo, gente, vai ter um link do WhatsApp. Aí vocês podem ir lá clicar no link. Ou se não, tem um Instagram, que eu acho que Bruno tem aí o Instagram do escritório. Lá Isso. também, se colocar o Instagram do escritório, lá também tem o WhatsApp, certo? Instagram fica bem fácil. Isso. Também tem o Zap do escritório. Então, vocês podem entrar em contato conosco. Certo, é porque realmente surgem muitas dúvidas variadas. Realmente é um jogo de quebra-cabeça, né? Pois Bruno, um jogo de quebra-cabeças. E lembrando que aqueles que precisam revisar a aposentadoria, o prazo de prescrição é de 10 anos da data da aposentadoria. Ou seja, me aposentei em 5 de outubro de 2000. Então, eu só tenho até 4 de outubro de 2010, entendeu? Para poder se aposentar, para poder pedir a revisão. Passou isso, gente, não tem mais como revisar, certo? Então, corram atrás logo para poder pedir a sua revisão de aposentadoria. Isso. Acredito, eu tenho certeza mais que absoluta que esse pessoal que está perguntando sobre revisão de aposentadoria é porque justamente tem direito. Não tem como não ter. Todo marítimo, até as viúvas dos marítimos, têm direito à revisão da aposentadoria. Para você ver, entendeu? Para você ver como é que é errado o deferimento da aposentadoria perante o INSS. Verdade, são muitos casos aí que vocês conseguiram o sucesso, né? Isso. Até tem uma aqui do Anderson, ele está contando um caso também que começou em 97 na Transpetro, depois ele foi para a Fronap, 24 anos de profissão e está agora numa FPCO na Modec. Aí, no caso, ele teria que procurar a senhora para fazer, a doutora para fazer... Essa contabilidade mesmo, isso. Porque a primeira coisa que eu vou precisar analisar, 24 anos de profissão, se ele tem todos os PPPs. Eu já vi que ele tem ano marítimo. Se ele começou em 97, ele tem ano marítimo até dezembro de 98. Agora, o que eu preciso analisar é esse período de PPP que ele tem, para saber se ele tem, se é tudo especial. Porque aí a gente vai verificar se ele tem direito à regra de transição, que é justamente aquele 86 pontos, somar a idade, somar esse tempo especial de 25 anos, quando ele completar os 25 anos, mais qualquer outro tempo comum que ele tem, ou se não, se os PPPs não estiverem bons, verificar como é que vai ficar a situação dele da aposentadoria por tempo de contribuição, entendeu, Bruno? Aí tem que realmente analisar os PPPs, como eu falei para vocês. Os PPPs têm que estar dentro, na verdade, acima dos limites que é permitido. E aí eu te passo também até uma informação. O que a gente mais vê hoje do PPP do Marítimo é o ruído, tá? Então, uma informação que eu até anotei para poder falar para vocês é que até 1997, se o Marítimo ele tiver um DIRBEM, porque existia outros documentos sem os PPPs antes, certo? O DIRBEM, a LTCAT, indicando que ele estava exposto a ruídos acima de 80 decibéis, já é considerado especial, certo? De 97 até 2003, eu preciso, para ser considerado especial, de um ruído maior do que 90 decibéis. Aí, de 2003 até os dias atuais, é acima de 85 decibéis. Então, teve umas variações. Por isso que é preciso analisar cada PPP, cada documento que o Marítimo traga, que consta a sua atividade especial, entendeu? Eu estou te falando do ruído porque é comum, Bruno, a gente receber PPP com ruído, tá? Ah, ok, é o principal ali, né? Tem até uma pergunta aqui do
Josuel perguntando se ele não tem os PPPs, o que ele faz, né? Só entrando na justiça, né? No caso, então, né? Se ele não tem os PPPs, a primeira coisa que ele precisa saber é verificar se essas empresas ainda estão no Brasil. Se estiver no Brasil, entre em contato por e-mail, liga pelo telefone, envia tua carteira de trabalho e tua CIR e perde o PPP. Pronto. Se essas empresas não estiverem mais sediadas no Brasil, verifica se algum companheiro teu da época da empresa tem esses PPPs que trabalhavam junto de você. Exemplo, no Conveste, por exemplo, é um contramestre, 3 marinheiros e um moço. Todos eles trabalhavam juntos. Então, o PPP, do contramestre, ele vai servir como paradigma para os outros, entendeu? Não vai ter problema. Então, pode servir de paradigma, ou se não, verificar alguém que ficou aqui no Brasil responsável pela empresa, porque vai ter no arquivo morto dela informações dos funcionários e que pode estar lá o seu PPP, tá certo? Certo. Aí tem até mais uma última perguntinha aqui, perguntando sobre a aposentadoria do embarcado não marítimo. Acho que entra naquele pessoal, naquele caso offshore, né, que você falou, né? O offshore ele é enquadrado na categoria especial. Então, mas para ele ser enquadrado na categoria especial, ele precisa dos PPPs. Aí entra na mesma celeuma dos marítimos. Só não tem no marítimo, aquele negócio não precisa, né? Porque não tem. Aí, nesse caso do pessoal embarcado, eles não têm CIR, tá? Então, o marítimo ele tem um diferencial, que é a sua CIR, tem um ano marítimo até 98 e tem um enquadramento como atividade especial até 95. O pessoal que é offshore e que não é marítimo, eles têm que possuir os PPPs das empresas para poder enquadrar ele como atividade especial. Se ele não tiver os PPPs, entra na mesma situação do marítimo. Vai verificar a possibilidade de tempo de contribuição. Se ele tiver tempo especial, vai também entrar nessa mesma regra. Antes da reforma, depois da reforma, se tiver tempo especial, entra para a regra de transição, 86 pontos. Se não tiver tempo especial suficiente, que é de 25 anos, vai para tempo de contribuição e entra também na mesma regra. Tá? Ok. Eu vou chamar aqui uma última pergunta aqui, que 1h30 já de live aí, tô tomando tempo. Os honorários vai sair caro aqui, ó. Depois eu tenho que. Não, para chefe de máquinas a gente é para comandante-chefe, a gente tem que disponibilizar. Nem se preocupa, chefe Bruno. Legal. Aqui o barco está começando a atracar. Legal. Aí o João aqui tá perguntando, ele parece que ele começou a trabalhar na Marinha Mercante em 82, se aposentou em 2012, tá pensando em fazer a revisão. Dá tempo ainda, já pode procurar a doutora, Olha, né? ele tá faltando o quê? Quase, vamos supor que ele tenha se aposentado em janeiro de 2012. Ele só tem até janeiro de 2022 para poder fazer a revisão. Então, seu João, veja aí o mais rápido possível. Se for com a gente, melhor ainda, mas veja uma pessoa de confiança sua que possa fazer a sua revisão. Até essa questão da revisão, né, do pessoal que já a gente fala e botou já uma linha na água aí, né? Eu acho que não perde nada, né? Só tem a ganhar, né? A revisão Hoje a gente sempre vai. Correto, isso. Bruno. A gente tem conseguido, imagina aí, do seu João, a gente tem conseguido uma revisão e ele receber 10 anos de retroativos aí, com juros e correção monetária, do que o INSS deixou de contabilizar. Vai ser um dinheirinho bom na poupança dele, entendeu? Então vale a pena, não está perdendo nada. Legal. Então, doutora, eu estou vendo aqui, já está batendo aqui o horário, se a senhora quiser fazer umas considerações finais aí, senão a gente vai até amanhã aqui navegando no... Bruno, quiser dar um recado final aí para o pessoal. Certo. Primeiramente, eu vou agradecer, né, pelo convite. Estou aqui disponível para poder a gente fazer outras lives. Achei muito legal, certo? A gente poder falar um pouco mais para esse público marítimo. Contem sempre com o meu apoio Extra Hall, né? Sigam aí, porque eu já estou seguindo você, viu, Bruno? Que o pessoal que não segue ainda, que siga o Extra Hall também.
E a gente está aqui justamente para poder contribuir, certo, gente? Tudo isso foram tempos de estudo e tentando colocar o máximo possível para o judiciário observar as especificidades da nossa profissão, porque eu me considero ainda da profissão, né? Porque se eu quiser voltar a embarcar, eu vou conseguir voltar a embarcar, é só fazer aquele curso de adaptação, né? De retorno. Enfim, mas hoje a gente tenta fazer da melhor forma possível para que o judiciário compreenda os direitos do trabalhador, principalmente o marítimo, né? Que é a área que é o que a gente mais trabalha. Então, sempre estou à disposição. Eu acho que o pessoal que conversa comigo, eu faço questão de conversar, de explicar. Claro que não é toda hora que a gente está disponível, porque a gente tem prazo de judiciário para poder cumprir, tem todo um rol. Imagina aí a gente, graças a Deus, trabalhando para todo o Brasil, conseguindo atender os marítimos, mas sempre que possível a gente está postando aí nas nossas redes sociais informações, a gente extrai das dúvidas de vocês, que vocês mandam para a gente, informações que vai servir para como um todo. Então, assim, hoje o papel nosso é justamente estar divulgando a informação, porque independente de ser feito com um escritório de advocacia A, B ou C, né? O importante é que o trabalhador marítimo ele tenha a sua informação e saiba repassar o seu direito para quem for fazer a causa dele. Então, assim, e tem que se unir, tem que ser forte, porque se ele perder a causa dele num direito que serve para outros, vai gerar uma jurisprudência que não muito legal para as demais causas. Tanto para a parte de previdenciário quanto para trabalhista. Então, na parte trabalhista, graças a Deus, a gente está deixando jurisprudências consolidadas nos tribunais, tá? Tanto nos TRFs, que é os Tribunais Regionais Federais, tanto na Justiça Federal, quanto, inclusive, no STJ, porque o INSS, ele às vezes recorre das decisões, mas ele perde, tá? A gente tem perdido tudo, mas tem deixando jurisprudências aí consolidadas para os futuros marítimos. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Porque é em dobro, que é diferente. O profissional marítimo é uma quantidade de documentações a mais que um trabalhador comum não tem, porque um trabalhador comum ele só tem o PPP, se for atividade especial, e a carteira de trabalho. O trabalhador marítimo não, ele tem todas as peculiaridades de documentação, então que a gente precisa se debruçar, analisar, que já é difícil, Bruno. Imagina, você com seus documentos já é difícil ali, ou imagina a gente que recebe toda vez uma pastinha dessa sua, praticamente 2 vezes por dia, a gente chega com esse rol de documentos para poder analisar. E a gente precisa realmente sentar e analisar e organizar tudo para que a gente consiga o melhor para o nosso cliente. E o nosso cliente é que tem a voz. Se ele disser, não, eu quero a aposentadoria X, eu quero receber tanto, e a gente é bem sincera, porque o que a gente vê por aí é que já está no tempo, mesmo incidido ou não o fator previdenciário, já pede aposentadoria. E não é bem assim que o trabalhador marítimo ele quer. Ele precisa ser ouvido, ser escutado, verificar quais são os pleitos dele. Então, é isso que a gente faz, tá? E conte sempre conosco. E o que eu puder ajudar de informação, estamos aqui. E, enfim, fica o meu aí agradecimento. Muito obrigado. Realmente, eu senti essa necessidade, como eu falei no início da live, assim, de ter pessoas de várias áreas especializadas que conhecem a nossa realidade. Isso aí é algo que é o grande diferencial, né? Eu mesmo aprendi muito hoje. Eu pensava que os nossos procedimentos eram comuns, era tudo mapeado já, mas realmente tem toda essa particularidade. Eu vou até... O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar gravada. A live vai ficar salva tanto no meu perfil aqui do LinkedIn quanto no YouTube Extra Hall. O pessoal está perguntando muito sobre os contatos da doutora. Está ali o @Isabela Costa Advocacia. Pode entrar lá e pegar o telefone, o WhatsApp. Tem os telefones. Site. Em todos os posts tem
o linkzinho do WhatsApp. Geralmente, gente, como é uma quantidade, às vezes até grande, de pessoal que entra em contato com a gente sempre prefere para que entre em contato primeiramente com o WhatsApp, para a gente saber de que demanda se trata, para que assim a gente possa organizar e fazer um atendimento personalizado, certo? Então, tá lá os WhatsApps do escritório, certo? Pode entrar em contato e vocês vão falar diretamente comigo ou com alguns dos advogados, a doutora Esteva, que é minha sócia, e alguns dos outros advogados que fazem parte dessa equipe, tá? E especificamente, geralmente, né, quando se inicia esse contato, eu sempre faço o contato inicial para poder saber, de fato, porque tem muitas situações que também são técnicas, que aí fica mais fácil eu entender como marítima, né, para poder repassar para o de trabalho, isso. Ah, legal. E eu vou estar fazendo, durante a semana, uma enquete sobre outros assuntos que a demanda que a doutora trata é muito grande, é de direito marítimo, direito portuário, essas causas trabalhistas, previdenciárias também, e várias outras demandas, tem vários outros assuntos e casos especiais. E aí eu vou estar fazendo uma enquete, até lançando aqui o desafio ao vivo aí, com alguns assuntos, para a gente estar, de repente, voltando a conversar aqui, fazendo já mais uma vez o convite ao vivo. A gente já traz uma nova demanda, mais um novo capítulo, que com certeza vai agregar muito, porque tem pouca informação, né, circulando assim para a gente, personalizada. É verdade, é verdade. Conte comigo, Bruno. Inclusive, a minha camisa é parecida com a sua logomarca. É uma ancorazinha. Ah, né? Tá vendo? É isso. Justamente para poder fazer um prestígio aí para vocês, tá certo? Legal, obrigado. Então é isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado por ter permanecido a bordo aí com a gente. Muita pergunta, muita demanda. Foi um sucesso. E compartilhem aí o vídeo e a live que está eternizada aí, salva para a gente poder multiplicar esse conteúdo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, doutora. Até a próxima. Até mais. E toda a máquina avante. Tchau, Bruno. Até mais.